Disciplina: Anatomia geral e do aparelho locomotor. Aula 2.1. Tema: Introdução ao estudo do sistema muscular. Objetivo: introduzir o aluno ao estudo dos tipos de tecido muscular do corpo humano, especificamente focado no tecido muscular esquelético. Olá, meus cumprimentos. Eu sou o Rafael Castro Guimarães, um dos professores da disciplina de Anatomia Geral e do Aparelho Locomotor. Quero desde já deixar claro o quanto me sinto privilegiado de ser um colaborador dessa ideia educacional à distância. Para que eu possa estar aqui, eu gostaria de rapidamente me apresentar, inclusive por ser nossa primeira aula. Eu sou bacharel em treinamento esportivo, tenho uma especialização em fisiologia humana, sendo ambos os cursos pela UFAM, um mestrado em atividade física e desporto pela Universidade da Madeira e me sinto inteiramente lisonjeado pela oportunidade de estar aqui através da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje, nós vamos juntos estudar o sistema muscular esquelético. E, pessoal, já inicialmente entrando no foco da nossa aula, eu gostaria de esclarecer que, no primeiro momento, nós precisamos entender que os músculos do corpo foram feitos para gerar movimento. Todos os músculos do nosso organismo foram feitos para nos permitir movimento corporal, movimento humano. Há algumas diferenças, alguns detalhes no que diz respeito aos tipos de músculo, nós vamos aprofundar isso, mas no primeiro momento nós precisamos entender que os músculos foram feitos para gerar movimento. Pessoal, existe um tipo de músculo ao longo dos tipos de músculos do corpo humano? Existe um tipo de músculo que ele fica localizado nas vísceras, nos órgãos internos. Como, por exemplo, sabe esses órgãos vitais aqui do aparelho digestório, por exemplo? Esses órgãos vitais são revestidos de um tipo de músculo. Esse músculo é nomeado músculo liso e ele só é encontrado nas vísceras, ok? Nesses órgãos vitais. Existe também um tipo de músculo que é encontrado no coração. E esse músculo, sendo um músculo cardíaco, só é encontrado no coração. Ou seja, a partir do momento que eu mencionar músculo cardíaco, instantaneamente eu associo que é um músculo encontrado somente no coração. Agora, pessoal, quando se trata da maior massa muscular do organismo, nós estaremos nos referindo ao músculo esquelético. E, pessoal, nesse primeiro momento, nós temos que entender que o foco da educação física tem como base, prioritariamente, não apenas, tá? Mas prioritariamente, nesse momento, nós vamos delimitar nossa atenção ao estudo do tecido muscular esquelético. Pessoal, se eu pegar qualquer um dos meus músculos, qualquer um dos três tipos de músculos, nós já sabemos inicialmente que são três. Músculo liso, das vísceras, músculo cardíaco do coração e músculo esquelético do sistema muscular que está conectado aos ossos, tá? Esses três tipos de músculos, eles apresentam características diferenciadas, características superficiais diferenciadas. Como, por exemplo, pessoal, olha só aqui o quadro. Perceba que se eu tiver uma tarja, se eu tiver, olha só, uma banda clara e uma banda mais escura, por exemplo, essa alternância de cores, essa alternância de pigmentação, sucessivamente, vai formar um tecido muscular de característica esquelética e de característica cardíaca. O nome dessa característica, especificamente falando, ela é estriada, tá? Agora, pessoal, a característica estriada nada mais é do que uma alternância de pigmentação que a fibra muscular do músculo cardíaco e do músculo esquelético possuem, ok? Ou seja,
Esses dois tipos de músculos, eles são estriados. Então, se eu quiser falar de uma forma muito específica, eu vou falar que o músculo cardíaco, ele é estriado. O músculo esquelético também é estriado, ok? Por favor, não ligue para essa caligrafia aqui, tá ok? Nós estamos cada vez mais refinando os aspectos tecnológicos para levar essa ideia da melhor forma possível para você, tá? Entenda somente que esses dois músculos, eles têm uma alternância de pigmentação ao longo da sua composição mais superficial, tá bom? Porém, pessoal, quando se trata do tecido muscular liso, ou seja, o tecido muscular das vísceras, esse tecido, ele não é estriado, ele é simplesmente liso, tá? Das vísceras, ó, tá ok? Esse tecido, ele não é estriado, o tecido muscular dos órgãos internos, ele é liso. Pessoal, perceba que essas características superficiais, elas também vão ao encontro de outras características respectivas a cada tipo de músculo. Como, por exemplo, sabe o tecido muscular liso? O tecido muscular liso, ele é de contração involuntária, pessoal. Involuntária, tá? O que isso quer dizer? Que ele não se contrai de acordo com a minha vontade, tá bom? Inclusive, olha só, deixa eu passar esse slide aqui para a gente visualizar melhor. Olha só, temos os tipos de tecido muscular como já abordado, inclusive, percebam que nós já é possível associar a respectiva localização de cada um, tá ok? Na disciplina de anatomia, nós temos um dos grandes objetivos, verificar a localização das estruturas estudadas, ok? Temos aqui o tecido muscular liso, como mencionado, ele é de contração involuntária. Pessoal, quando você se alimenta, quando você come um conteúdo alimentar, esse conteúdo ele é empurrado ao longo do sistema digestório por contração muscular lisa, por movimento do músculo liso. Mas isso não ocorre mediante a sua vontade. Esse bolo alimentar vai sendo empurrado por mecanismos biológicos de força maior. Você não vai escolher empurrar, etc. Tá ok? O bolo alimentar para aproveitar ao seu organismo selecionar ao seu organismo o que é proveitoso ou não é proveitoso. Tá ok? Pessoal, a mesma coisa ocorre no tecido muscular cardíaco. Perceba que ele também é de contração involuntária. Você não manifesta a sua decisão para o seu coração bater ou não bater. Tá ok? Inclusive, perceba que agora nessa aula aí, que você está, acredito eu, focado, perceba quantas vezes, desde o início da aula, nós temos cerca de 9 minutos, perceba quantas vezes o seu coração bateu até agora. Agora verifique essa quantidade de batimentos por minuto ao longo de um único dia só. Não pode parar de bater o coração. Olha a capacidade de resistência que esse músculo estriado cardíaco tem. Perceba agora essa quantificação, essa suposta quantificação ao longo de toda a sua vida. O seu coração não pode em nenhum momento parar de bater e, consequentemente, jamais pode deixar de ejetar sangue para todas as estruturas do corpo humano, para todos os tecidos do corpo humano. Tá ok? Agora, pessoal, nós temos aqui como foco da nossa atenção o sistema esquelético, certo? O sistema esquelético é o único o qual eu posso me movimentar quando eu quiser. A contração muscular do sistema esquelético ela é opcional. Inclusive, jovem, olha, eu já percebo daqui que essa aula expositiva, com todos esses recursos, pode se tornar mais atrativa, porque eu vejo aqui uma leve indagação inicial, um leve questionamento, e eu não quero achar que você está com um semblante cansado de viver aí do outro lado. Tá? Eu quero que você se sinta entusiasmado, pois nós todos estamos aqui para abordar esse assunto essencial, base da
Aplicação de conhecimentos da educação física. Então, jovem, faça o seguinte, aonde você estiver, tá? Independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, utilize os recursos de pausar e repetir quantas vezes você quiser. Tá ok? Ah, eu não entendi. Ai, tá difícil. Ai, tá complexo. Volta. Pausa. Vá no seu tempo. Sabe por quê? Você vai entender, preste atenção, que essa musculatura esquelética, você aí vai fazer esse movimento. Vá, afaste as cadeiras aí, afaste sua família, se afaste de todo mundo. Fique consigo próprio e faça essa posição aqui, ó, tá? Perceba, senhores, que vocês vão, olha só fingir que estão tocando um objeto fictício à sua frente, tá bom? Eu já estou aqui na 4ª repetição e você vai entender que os músculos esqueléticos, eles são, ó, mobilizados de forma opcional. Eu vou agora, segura que é a idade, aqui é a idade, tá? É a idade, olha só. 7ª repetição, 8ª repetição. Pessoal, oxigena o seu cérebro, por favor. Não assiste essa aula se você estiver com fome. Carboidrato é função cerebral. É produto para suas cargas cognitivas, tá? Agora perceba, olha só, que eu vou ao encontro, tocar esse objeto fictício, trabalhando os músculos, o quê? Do equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais, tá bom? Eu tô com o braço da mesma perna de base tocando esse objeto fictício, tá? Tô trabalhando os músculos do abdômen, tô trabalhando os músculos da perna também, que me permitem alcançar esse objeto, tá ok? E você, a partir disso, vai ter um feedback de si próprio sobre o quê? Sabe o quê? Se você brincou quando era criança, com certeza você vai ter um pouquinho mais de equilíbrio, vai conseguir realizar essa série de 8 repetições para cada lado, para entender que o seu mecanismo muscular esquelético movimenta-se a partir do momento que você quer. E é justamente essa grande e fenomenal característica que o sistema esquelético nos proporciona ao nosso organismo. Agora, pessoal, olha só, já focados agora no nosso primordial estudo, o corpo humano ele é formado por mais de 660 músculos esqueléticos, ok? Um determinado músculo, pessoal, eis a nossa primeira regrinha ao falar de tecido muscular estriado esquelético. Pessoal, se esse músculo ele está conectado aos ossos, um músculo sempre vai estar conectado em 2 ossos. Ou seja, um músculo vai estar amarrado em um osso e essa outra parte desse mesmo músculo vai estar amarrada no outro osso. Essa a capacidade que nós temos, que o nosso corpo tem, de gerar movimento voluntário, enquanto uma parte se apoia num osso, enquanto uma parte do músculo se apoia num osso, a outra parte está puxando o outro osso. A outra parte está tracionando esse osso para justamente permitir com que esse sistema de articulações, que com certeza você visualizou no sistema esquelético, esse sistema de articulações possa nos oferecer inúmeros tipos de movimento, vários tipos de movimento do corpo humano, tá ok? Sendo assim, pessoal, nós já entendemos que um músculo é conectado, é amarrado em 2 ossos. Agora você já pode ter, daqui, eu já senti uma leve dúvida sobre, mas eu estudei sistema esquelético, eu entendi que o osso ele é conectado a outro osso através de um quê? De um ligamento. Do ligamento. Ok? Ele é conectado a um osso. Faz esse esquema nas suas anotações. Bota a data que você está assistindo esse vídeo. Coloca o nome da nossa disciplina e, pessoal, faz essa conexão aqui. Osso com osso, quem liga é o ligamento. Por quê? Porque músculo
com osso, quem liga é o tendão. Ou seja, perceba, senhores, senhoras, você aí, jovem, perceba que se você fizer esse esquema de osso com osso, quem liga? Ligamento. Se você lembrar disso, instantaneamente você relembrará que quem liga músculo com osso é o tendão. Tá ok? Pessoal, tratando-se das estruturas do músculo esquelético, tratando-se das estruturas do sistema muscular esquelético. Pessoal, eu vou exemplificar aqui, ó, tá ok? E você já percebeu que esta aqui, ó, é a posição anatômica, tá bom? Essa é a posição dos nossos base dos estudos de anatomia. Eu vou fingir que eu vou extrair um músculo muito conhecido aqui da região da frente do braço. Essa visualização que você está tendo aí, jovem, essa visualização é uma visualização anterior. É uma visualização de frente, tá ok? Então, eu vou tirar esse músculo do braço, que está bem aqui na região da frente do braço, e vou colocá-lo aqui. Esse músculo é muito conhecido, tá, pessoal? Bíceps. Bíceps. Agora, olha só, nós vamos já entender que se ele é um bíceps que veio do braço, eu extraí do braço, dissequei, está aqui na minha mão agora para os nossos estudos, tá ok? Recurso didático. Ele é um bíceps do braço, ele simultaneamente é um bíceps braquial, tá ok? Sendo assim, jovem, eu peguei o bíceps braquial aqui na minha mão. Essa maior estrutura, essa camada de tecido conjuntivo que recobre a superfície do bíceps braquial, ela tem um nome. Sabe qual? Epimísio. Agora, quando eu falo de camada de tecido conjuntivo, há um nome generalizado para ela. Fáscia. A fáscia é a camada de tecido conjuntivo que existe não só no tecido esquelético, ok? Como em outros tecidos também. Então, a fáscia superficial, mais superficial do bíceps braquial, ela é nomeada de epimísio. Agora, pessoal, esse bíceps braquial dissecado, eu vou tirar, olha só, olhe para as pontinhas da caneta. Vamos ver se a gente consegue visualizar só as pontinhas da caneta, porque são estruturas menores agora, ok? São estruturas menores. Cada uma dessas estruturas, pessoal, olha só, ela é nada mais que menores porções, menores partes do músculo, tá ok? Do músculo bíceps braquial. Essas menores estruturas, e perceba que tem um conjunto aqui, ó, jovem, ok? São nomeadas de fascículos, tá certo? Esses fascículos também são recobertos por uma camada de tecido conjuntivo, são recobertos por uma fáscia de nome perimísio. Ou seja, agora eu estou numa estrutura mais interna, tá ok? Do qual várias dessas estruturas em conjunto, formam aquela estrutura maior do bíceps braquial. Mas essa estrutura dos fascículos é nomeada de perimísio. Agora, jovem, olha só. Eu vou retirar um exemplo aqui só de uma minúscula, só da carga da caneta, para que você entenda que, jovem, chegamos agora à menor unidade anatômica do músculo, tá ok? Chegamos à menor unidade anatômica do músculo, a fibra muscular, a célula muscular. Ah, professor, mas eu ouvi falar que fibra é a mesma coisa do que célula. É isso aí mesmo, tá? A fibra muscular é a célula muscular. Pessoal, essa minúscula parte, estrutura do músculo esquelético, também é recoberta por uma fáscia, por uma camada de tecido conjuntivo. E o nome dessa fáscia é endomísio. Endo, dentro, tá ok? Fazendo uma análise novamente ao contrário, nós temos aqui a menor unidade anatômica, inclusive, tratando-se do músculo esquelético, essa fibra muscular é assim mesmo, ó, alongada, longitudinal, cheia de núcleos, tá bom?
A partir do momento que eu pego várias fibras musculares, pessoal, eu vou ter um fascículo, que nada mais é do que uma estrutura que, em conjunto com vários outros fascículos, forma o bíceps braquial, a maior estrutura do bíceps braquial. Agora, esse fascículo é recoberto por uma fáscia nomeada perimísio, ok? Agora, pessoal, nós vamos voltar para analisar o bíceps braquial inteiro, assim como ele foi retirado do meu braço, assim como ele foi dissecado. Tá aqui de novo ele, ó. Ele inteiro. Olha só essa estrutura inteira aqui dele, ó. Tá vendo? Essa camada de tecido conjuntivo mais superficial que eu vou apalpar, que eu estou apalpando aqui, ó, é nomeada epimísio. Tá bom? Faça um esquema, jovem, nas suas anotações da seguinte forma. Você vai sempre fazer 1, 2 e 3, primeiro, segundo e terceiro. São somente 3 camadas que a gente precisa memorizar nesse momento. E você vai sempre vir de fora para dentro. Essa camada de fora, como já nomeada, é o epimísio. A camada de dentro é o perimísio dos fascículos, ok? E a camada das fibras musculares é o endomísio. Se você fizer esse esquema de fora para dentro e vice-versa, fica muito mais fácil de você relembrar assim que for necessário, tá bom? Tá aqui, ó. Pessoal, percebam aqui que, ó, o perimísio, para a gente finalizar e selar esse entendimento, que pode ser um pouquinho mais detalhado, do osso, olha só a conexão. Esse aqui é o bíceps braquial que eu exemplifiquei. A camada que recobre ele, olha só, epimísio, ó, essa camada mais superficial. Agora, olha só os fascículos ali, vários feixes dentro, num corte transversal ali, num corte do meio do bíceps, tá? Olha só esses feixes nomeados de fascículos, tá bom? Aqui ele tá como feixe mesmo, tá? Tá nem como fascículo, feixe. Esse feixe é revestido de uma estrutura nomeada perimísio. Agora perceba que aqui, ó, olha só o tamanho minúsculo dessa estrutura. Olha só o tamanho minúsculo dessa estrutura aqui. Perceba, fibra muscular, célula muscular. Ela é recoberta de uma face, de uma camada de tecido conjuntivo nomeada endomísio. Acabou. Acabou. Tá ok? Pessoal, entenda que essa talvez seja as estruturas mais detalhadas que a gente vai ver hoje, mas que se eu tenho um corpo com mais de 660 músculos, com certeza eu vou ter muitas diferenças quando comparo um músculo do outro. E dentre várias dessas diferenças, pessoal, nós temos primeiro tamanho. Inclusive, olha só de novo aqui para mim. Percebe que eu tirei o bíceps braquial daqui, botei na minha mão. Ele não é bíceps do braço, por isso que ele é braquial. Agora, jovem, perceba que existe o bíceps da perna também, um posterior da coxa, fica atrás da coxa. Esse bíceps, como ele é da perna, ele é um bíceps femoral. Pessoal, olha só o exemplo anatômico do tamanho, melhor ainda, do tamanho de um bíceps para o outro. Perceba, olha só, para a gente entender bem de uma forma facilitada, imagina que esse aqui é o tamanho do bíceps braquial. Pã, tirei daqui do meu braço, pô, tá aqui. Olha o tamanho do bíceps braquial. Agora, olha o tamanho do bíceps femoral. Gigantesco, sem comparação o tamanho do outro. Percebe que o bíceps femoral tem uma demanda energética, exige muito mais energia do que o bíceps braquial? Isso vai ao encontro do tamanho mesmo, pessoal. Se o músculo é muito grande, ele demanda muita energia, tá certo? Então, 2 exemplos para que você entenda a tamanha diferença que possa existir entre tamanho de um músculo para o outro.
Agora, jovem, existe também uma característica de forma, como, por exemplo, o trapézio, o músculo superficial das costas, que nós vamos já detalhar a estrutura dele. E perceba que, geometricamente falando, o trapézio é de acordo com a figura geométrica, tá bom? Essa é a característica dele. Existe também uma característica de direcionamento das fibras, pessoal. Pode ter fibra, ó, com essa característica oblíqua, tá? Quando você pensa em uma fibra oblíqua, um músculo que se organize com fibras oblíquas, são fibras em quê? Em diagonal. Ah, mas elas estão descendo, elas estão subindo? Não importa. Há uma disposição dessas fibras de determinado músculo em diagonal. Perceba também que eu posso mencionar um determinado músculo e instantaneamente associar o posicionamento desse músculo no meu corpo. Peitoral. Peitoral. Já sei que é uma estrutura daqui, ó, região anterior do tronco. Glúteo. Pronto. Poupança. Poupança. Esse daí, famoso, todo mundo vai entender também. Glúteo. Tá ok? Pessoal, número de origens, tá? Falamos do bíceps. O bíceps é bíceps porque ele tem duas origens. Não é inserção, mas não se preocupe até o momento, você não precisa entender isso aqui. Você só precisa entender que um músculo ele tem mais de uma origem, tá? Se ele é bíceps, ele tem duas. Caso contrário, se ele tivesse três origens, ele seria um tríceps, tá ok? E por fim, nós temos aqui também características do músculo esquelético em relação à sua ação muscular. Existe um conjunto gigantesco de músculos no meio da perna, tá ok? Eles são nomeados, alguns desses músculos são nomeados de adutores. Pessoal, a adução é quando eu levo minha perna, nesse caso a adução de perna, é quando eu levo minha perna para o meio do corpo, ok? Assim que eu levo a minha perna para o meio do corpo, quem faz esse trabalho? São os adutores. Já vai ao encontro, essa análise do adutor magno, nesse caso, já vai ao encontro da sua ação muscular. Tudo bem? Mais uma vez, não se preocupe, não se sinta ansioso, preocupado quanto a esse conteúdo. Até o momento, o básico, nós precisamos só reiterar o básico, tá ok? Pessoal, nós temos aqui os músculos superficiais das costas, tá? E para que a gente detalhe um pouco mais a visualização, nós vamos utilizar um recurso didático, inclusive que só o Centro de Mídias da UEA está oferecendo para você, jovem, tá ok? Para facilitar para que você fazer a sua interpretação ser muito mais facilitada, ser muito mais fácil de ser apreendida. Mas para que eu detalhe esses músculos, nós vamos agora entrar realmente num processo de localização dessas musculaturas. Eu vou recorrer ao recurso ali do anatômio, que é o nosso mascote, tá ok? O Centro de Mídias da UEA já nomeou, acabou de nomear, nós batizamos aqui o anatômio, tá bom? E eu vou já passar para ele para a gente usufruir desse recurso, tá bom? Já, pessoal. Até logo.